Você já viu falar sobre o número da besta, também o seu significado? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a sua presença. Nós estamos percorrendo esse itinerário com o livro de Apocalipse. Hoje quero deixar o convite para você que está chegando também se inscrever no canal. Entra aí nas inscrições se você participa de grupos do WhatsApp, gosta de compartilhar com a família. Então vai ter na descrição do vídeo o link para você participar do WhatsApp, do Telegram, estar conosco também através desses aplicativos. Lembro ainda, deixa o teu like, comentário e vamos juntos para a meditação de hoje. Está então no capítulo 15 do livro do Apocalipse, no versículo 1 a 4. Diz assim: Eu, João, vi no céu outro sinal, grande e admirável. 7 anjos com 7 últimas pragas. Com elas o furor de Deus ia se consumar. Vi também como um mar de vidro misturado com fogo. Sobre este mar estava de pé todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta, com a imagem dela e com o número do nome da besta. Então eles estavam sendo justamente ressuscitados. Estavam ali aqueles que passaram por este confronto com a imagem e com o número. Isso é interessante pensarmos, né? Que existe uma ação do mal justamente para que nós possamos criar esta imagem, criar uma imagem falsa e adorar esses conceitos falsos. Continua aqui, depois nós vamos voltar neste ponto. Ainda diz assim: seguravam as harpas de Deus e entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria, ó Senhor, e não glorificaria o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. Sim, então nós temos esta decisão do Senhor que se torna agora manifesta, se escancara então para todos aqueles que estão ali sendo ressuscitados, a manifestação de Deus, a graça de Deus, porque vencemos justamente a imagem da besta e o seu número. E como nós sabemos, a palavra vai indicar que o número da besta é o 666. Então há aqui este número que aparece muitas vezes em outros vídeos que nós podemos encontrar, falando dessa questão deste número que aparece às vezes em algum lugar, em alguma circunstância. Mas eu queria que você percebesse o significado do que está ali. Bom, lá na linguagem, na língua hebraica, a repetição de algo 3 vezes é porque quer trazer, um sufixo que para nós aqui é bem compreensível, que é o íssimo. Ou seja, quando nós falamos santíssimo, nós estamos dizendo que aquilo ali é muito santo, inteligentíssimo, ele é inteligentíssimo, ou seja, ele é muito, muito inteligente. Então, há aqui essa graça de termos um sufixo para compreendermos esse superlativo. No hebraico, então, se faz pela repetição. Por exemplo, na liturgia nós vamos ver acontecer santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Lembra? Então, quando repete santo, 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 está dizendo santíssimo. É isso que aparece, então, no hebraico. Nós temos aqui uma repetição do número 6. Então, está querendo se colocar um íssimo nesse 6. Então, padre, o que é o número 6? O número 6 significa humano, significa imperfeito, humano. Mas de onde veio isso, padre? Veio justamente dos dias. Deus criou todas as coisas em 7 dias, né? O 7º dia descansou, mas toda a criação foi colocada em 7 dias. Sendo assim, o 7 é a perfeição, porque Deus criou
tudo de uma forma perfeita. Ele é perfeito. Ele escolheu o tempo perfeito. Então o 7 tem esta dimensão da perfeição. O 6 não é o perfeito, mas é quase, é um perfeito, próximo dessa perfeição. E ali no 6º dia ele cria o homem. No 6º dia vem o homem. Assim, quando nós olhamos para o número 6, está se referindo ao homem, que não é perfeito, justamente traz as suas limitações. Mas nós não estamos aqui com esta imagem da besta, ou seja, com este número da besta, estamos dizendo o seguinte: este é um homem que tem esse ísimo. Ele é um super-homem. Um homem acima da média. Lógico, com suas imperfeições, mas no sentido de que ele consegue se sobressair em relação a todos os outros homens. Por quê? Porque ele tem um pensamento que consegue agrupar os homens em torno deste pensamento. Há uma forma de pensar que é extremamente natural, psíquica e que é capaz de unir os homens. Olha só, então nós temos aqui o homem psíquico e o homem espiritual, como diz São Paulo. O homem psíquico pensa as coisas conforme o mundo. E a definição que nós podemos dar de uma forma muito clara para um homem psíquico é o homem que pensa conforme as coisas do mundo. Eu quero trabalhar, quero dar o meu melhor para o meu filho, por isso eu vou procurar um melhor emprego, vou procurar que esse meu filho estude, que tenha a melhor faculdade, que possa se formar bem e que assim possa ter um bom emprego. Ok? Pensamento humano, um pensamento bom e humano. Qualquer ateu consegue entender essa forma de pensamento. Afinal de contas, não precisa de fé para entender isso. Eu quero dar o meu melhor ao meu filho, dar a ele a liberdade para escolher o que ele quiser. Quero dar a melhor forma de educação para ele. Mas se ele, por exemplo, quiser escolher a vida com Deus, deixar a faculdade, deixar o estudo para seguir Deus, que ele esteja livre, quero abençoá-lo. Pensamento sobrenatural. Se você perguntar a um homem ateu, ele vai te dizer: isso é loucura. Pelo amor de Deus, olha quanto você gastou com essa pessoa, olha quanto você se empenhou para a formação daquela pessoa e agora você está dizendo para ela que ela pode largar a vida que está aqui, entre aspas, construída, sólida, por algo que é uma vida, vamos dizer, religiosa? Pensa, para ter um pensamento, um pai ter um pensamento assim, ele tem que passar a deixar o nível psíquico, natural. Ele precisa pensar como um homem de fé. Mas nós estamos cheios de homens assim dentro da igreja que pensam conforme o nível psíquico. Que quando eles vão compartilhar com os outros, na sua segurança, todos vão concordar de um certo modo, porque entende o racionalismo que está ali, o racional que está ali. Ok? Percebam isso. Isso vai começar a fazer a diferença. Então, o que é esta besta? É alguém cujo pensamento pode ser compreendido, cuja forma de falar parece compreensível. O problema é quando eles encontrarem com homens espirituais. O problema desse tipo de pensamento é quando ele encontra com homens e mulheres de fé, porque não entram na lógica. E por isso vão começar a perseguir muitas vezes com discriminação e muitas outras vezes até com a morte aqueles que são realmente homens espirituais, porque eles estão acabando com a forma de pensamento, estão criando dificuldades. Pensa você que aonde os cristãos são perseguidos, eles são perseguidos porque eles acham que o cristão é um péssimo exemplo, é um mal na sociedade. Olha que o cristão está fazendo só coisa boa, ajudando as pessoas fazendo isso. Mas, não, pensar dessa forma não dá. E olha, gente, que nós trabalhamos muitas vezes ali próximo, no nosso país às vezes. Trabalhamos muito próximo disso, porque quando o cristão foge da racionalidade do comum, prepare-se, porque a perseguição a nível verbal vai chegar.
Não tem jeito. Entende essa lógica? Então esta besta, ela vai cativar a todos. Eu coloco, por exemplo, uma dimensão. Alguns vão dizer assim, olha, o ideal é que cada um tenha a sua verdade e seja respeitado na sua verdade. Para que nós vamos brigar se um fulano pensa isso, o outro fulano pensa isso? Nós precisamos construir algo comum. Então, se tem uma ideia de algo que rege a todos, né? Como, vamos dizer assim, como um instituto, como uma forma de organização que vai reger a todos de forma que nós possamos acabar com os conflitos de religião, conflitos de entendimento, conflitos relacionados a pontos estratégicos e políticos. Vamos acabar com tudo isso, vamos unificar todas as coisas. E aí é lógico que esse pensamento é agradável, porque no fundo ele vem de uma paz, mas uma paz falsa, uma realidade falsa, porque a verdade não pode ser contida e que a falsidade, uma hora ela cai, ela desmorona. E por isso, pense um pouquinho sobre as coisas que você vai acolhendo dentro de si, dentro do seio da sua família, que eles querem pregar como uma normalidade, para que todo mundo possa justamente viver a sua realidade, cada um na sua, sem ninguém interferir na outra. E vão chamar isso de respeito, de liberdade, quando a liberdade é você poder expressar a verdade. Não é impor a verdade, mas poder expressar a verdade, porque muitas vezes, ao expressar a verdade, eles vão dizer que você está impondo algo. E não é. Você está dando aquilo que é verdadeiro dentro do teu coração e fazendo um convite à adesão a esta verdade. Uma verdade que cativa e continua justamente trazendo milhares de pessoas para o coração de Deus e fazendo com que milhares, bilhões de pessoas possam justamente manifestar um amor verdadeiro. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.